E Larúbia, primeira em Larúbia, bom dia. Bom dia, senhores. Bom dia. Ô, gente, nós paramos em que página? Foi na 56, né? Nós chegamos, estava eu e o Breno lendo, só que eu não lembro se nós acabamos o texto todo. Nós chegamos a acabar o texto todo? A aula acabou antes de vocês terminarem todo o texto. Né? Eu vou ter que ler de novo esse texto. Né? Porque na altura do campeonato... Então vamos lá, né? Vocês acabaram de ler o texto? Calma aí, eu notei onde que nós paramos, mais ou menos. Bom dia, já foi, né? Bom dia. Turma, eu não lembro exatamente onde foi que eu parei, né? Mas nós estamos pela página 56, né? Página 56, literatura, bom dia. Então vamos... Gente, vocês lembram mais ou menos do texto? Em primeiro ano? Bom dia, Milene. Vocês lembram mais ou menos do texto? Mais ou menos? É melhor nós começarmos a ler de novo? Então tá. Então, no caso, quem vai? Vai eu e Breno de novo? Pode ser. Pode ser? Tem jeito, né, Breno? Não há como escapar. Não há como escapar, né? Se não fosse você, eu ia empurrar para o Cuba. Então, olha só, gente. Preto e branco, né? Cuba vai ser quem? Cuba vai ser o narrador? Ou eu sou o narrador e você, Cuba e Breno são os personagens? Pode ser. Então tá, como é que fica aí? Quem é o branco, quem é o preto? Eu posso ser o preto mesmo. Então tá, Tá bom, então branco. Cuba é o branco, né? Obviamente. Então, vamos lá, né? Eu vou começar daqui porque vai ficar mais fácil para poder acompanhar, porque senão ficar toda hora nisso aqui não vai dar, né? A ferramenta da Iônica aqui é brincadeira. Então vamos lá. Vou começar aqui, tá? Escrevo, eu vou começar na 55, tá, turma? Escrevo peças porque escrever diálogos é a única maneira respeitável de você se contradizer
Um palco vazio, entram dois homens, um vestido de preto e outro vestido de branco. Eles representam os dois lados do autor. Isso a plateia já sabe porque está escrito no programa. Pelo autor ou por um dos lados do autor, já que o ópera conta. O outro lado do autor queria que o espectador conduzisse a transcrever o diálogo que os dois atores representam a mesma pessoa, porque, na sua opinião, dá muitas explicações para a plateia, subverte a relação de cumplicidade misturada com honestidade que deve existir entre palco e público, e nada destrói este clima mais depressa do que o público descobrir que está entendendo tudo. Os dois lados do autor discutiram muito sobre isto e prevaleceu o lado que queria ser perfeitamente claro, mesmo com o perigo de frustrar o público. Gente, o que está acontecendo aí no chat? Que está essa perguntação aí, essa falação? Palco vazio, dois homens representando os dois lados do autor, um todo de preto e outro todo de branco. Preto. Branco. Por que não cinza? Vem você com essa sua absurda mania de conciliação. Essa volúpia pelo entendimento. Essa tara pelo meio termo. Não fosse isso, nós não estaremos aqui. Foi minha moderação que nos manteve longe de brigas. Foi minha ponderação que nos preservou. Se eu fosse atrás de você... Nós teríamos vivido. Pouco, mas com um brilho intenso. Teríamos dito tudo o que nos viesse à cabeça, distinguindo o pão do queijo com audácia, pontos pingos destemidos e todos os is, dado o nome completo a todos os bois. Em vez disso, fomos civilizados. Isto é, contidos e cortados. E temos os tiques nervosos para provar. Você preferia ter dito a piada que magoaria o amigo? A verdade que destruiria o amor? Um insulto que nos levaria ao pronto-socorro, setor de traumatismo? Preferia, para poder dizer que não me calei. Para poder dizer, eu disse. Ainda bem que não é você que manda em nós. Não, é você. Sempre fazemos o que você determina. Ou não fazemos. Não dizemos. Não vivemos. Estou dentro de você. Fazendo, dizendo e vivendo. Só em pensamento. Se ao menos eu pudesse sair aos sábados... Para quê? Para nos matar? Pior, para nos envergonhar? Melhor se envergonhar pelo dito e o feito do que pelo não dito e o adiado. Você sabe que cada soco que um homem não dá encurta em sua vida em 17 dias. Em cada vez que um homem pensa em sair dançando em boleiro e se controla, seu fígado aumenta. E cada... Bobagem. Ainda bem que eu sou o verdadeiro nós. Não. Eu sou o verdadeiro você. Você só é nós em pensamento. Você é a minha abstração. Sou tudo o que em nós é autêntico e não reprimido. Ou seja, você é minha falsificação. Você não é uma pessoa, é uma impulsão. Você não é uma pessoa, é uma interrupção. Peraí. Mas quem aparece sou eu. Então o que eu estou fazendo neste palco? E ainda por cima de malha justa. Você só está aqui com uma velha tradição teatral. O interlocutor. Um artifício cênico para o autor não falar sozinho. Escrever diálogos é a única maneira respeitável de se contradizer. Tom Stoppard. Quer dizer que eu só entrei em cena para dizer... Branco. E eu... Preto. Por quê? Sei lá. Continua, Rafael. Foi mal, não sabia que tinha mais. Para mostrar à plateia que todo homem é a soma ou a mescla das suas contradições. Que no fim, o destino comum de todos, cremados ou não cremados, não é ser branco ou preto, é ser cinza. Mostrar a quem? Onde está a plateia? Foram todos embora. Será que foi porque eles não entenderam o diálogo? Acho que foi porque entenderam. Muito bem, gente. Muito bom mesmo, gostei, muito bom. Parabéns aí, Rafael. Brendo, muito boa a leitura. Gostei muito da leitura de Obrigado. vocês. Obrigado. Muito bom, bom mesmo.
Dramatização nível máximo. Meu Deus do céu. Esse pessoal que está falando aqui, Elizabeth, que não tinha lido, que voltou. Gente, eu estou lendo de novo porque na aula passada acabou o tempo na hora que eu estava terminando o texto. Vocês terminaram de ler o texto em casa? Sei lá, de repente uns 4 fizeram isso. Vocês fizeram exercícios? Então tem coisa que a gente tem que lembrar, né? Ah, tá. Oi. Ah, sim, Rafael, sem dúvida. Releia a epígrafe utilizada por Veríssimo e responda que características do gênero dramático motivam Tom Stoppard a escrever peças de teatro. Explique. Então, vamos lá, né, gente? No caso, geralmente, quando nós vamos já usar essa questão da característica do próprio gênero dramático, vai ter que ter o diálogo. Não tem como ter gênero dramático sem ter o diálogo, né? Tem que ter um diálogo, é uma característica básica, né, da questão do próprio texto dramático, do gênero dramático, o diálogo e o conflito. Vai ter que ter um conflito, porque se não tiver conflito, não tem como ter drama. Então, no caso, como que nós podemos explicar, né? Que é o diálogo, né? E a própria questão do conflito, porque o diálogo é uma característica essencial para que haja drama. Se não tem diálogo, não tem drama, né? Você vai ficar fazendo como, gente? Não fala, não se comunica, né? De jeito nenhum. Então, diálogo e conflito. E aí está pedindo para explicar, né? O que no caso está dizendo, o que o próprio Stupa está falando sobre a questão do gênero dramático, onde que ele diz, né, que o diálogo teatral é uma maneira de o autor se contradizer, ou seja, de discutir e conflitar consigo mesmo. Gente, todo mundo vive conflitos, né? Todo mundo vive a questão do fazer ou não fazer. A dúvida em si é um eterno conflito, né? De repente você quer tomar alguma atitude na sua vida e essa atitude faz com que você tenha dúvidas, né? Os talvez, os provavelmente, os quizás na nossa vida, né? E acaba fazendo com que nós falamos uma coisa e depois de um certo tempo nós nos contradizemos, né? Por quê? Porque nós vivemos um conflito. Tudo bem até aí? Vamos para o número 2, né? Uma peça de teatro, geralmente, não tem narrador. Não tem, né, gente? Não tem narrador, porque, na verdade, vão ter textos entre parênteses ou dentro de colchetes, que nós chamamos de rubricas, né? Que nada mais é do que algumas orientações, algumas dicas, algumas anotações que o próprio autor faz, né? Para indicar a própria questão sobre personagem, sobre figurino de personagem, questão de cenário, os movimentos. Ele entrou, ele fala olhando para cima, ele reclama olhando para baixo. Então, são dicas, né? São indicações, na verdade. E isso não é narrador, isso são as rubricas, né? Então, olha só, gente. Então, deixa eu ver quem está falando aqui. Eu acho que agora o maior conflito é a opinião. Ninguém respeita a opinião do próximo. Ninguém, né, Milênio? Numa perspectiva política, numa perspectiva... E em tudo, né, Milênio? Em tudo. As pessoas confundem muito a questão do conflito, porque as pessoas acham que... Eu não sei, a minha verdade não é a sua verdade, né, o Milênio? A minha verdade é diferente da sua, como é diferente de todo mundo. O meu pensamento é diferente do seu, como o meu também é do seu, o seu do meu. E as pessoas não têm que concordar, as pessoas apenas precisam respeitar, né? Só respeitar.
Enfim, se a gente for falar disso, né, a gente não vai sair daqui hoje. A gente vai deixar de literatura e a gente vai acabar entrando em filosofia, né? Então, aqui no caso, gente, uma peça de teatro geralmente não tem narrador, seu texto é constituído essencialmente de diálogos. O autor, no entanto, entremeia o texto de rubricas. Essas rubricas têm características narrativas e descritivas. Identifique na crônica o parágrafo que parodia a rubrica de um texto teatral. Né? Aqui está dizendo, no caso, que é o primeiro parágrafo, exatamente, que foi o que eu li, né? E eram as indicações, eram as narrações. Né? Então, o primeiro parágrafo, né? Um palco vazio, entram dois homens, um vestido de preto e outro vestido de branco. Eles representam os dois lados do autor. Isso a plateia já sabe, que está na página 55, né, turma? Ó, gente, nós chegamos aqui numa questão bem bacana, né? Porque eu gosto muito de falar isso e vocês vão ser a minha prova disso. Por quê? Porque teve um dia, turma, que eu estava falando sobre alegoria. Eu acho que eu falei isso com vocês já no nono ano. Eu falei para vocês sobre a palavra alegoria. Lembram mais ou menos disso? E aí, turma, teve na escola, teve o Dia dos Professores. Eu não sei se vocês viram que no Facebook colocaram uma mensagem com todos os professores de vocês e uma frase. Aí, quando chegou na minha, tinha a palavra assim, ó, alegórico. Palavra alegórico. Só que as pessoas, elas precisam se informar, né, gente? Antes de você falar qualquer coisa, você tem que ter certeza do que aquilo seja. Ou então você tem que ter certeza do que aquilo é naquele momento e o que aquilo representa em um determinado contexto. Aí estava lá o adjetivo, que eu era alegórico. Só que alegórico nada tem a ver com carnaval. Alegórico não é carnaval. Tem a palavra alegoria do carnaval, sim, claro que tem. Adereços, alegoria. Mas na literatura, alegoria não é carnaval, gente, né? Na literatura, alegoria tem um outro sentido. Então, é o que nós vamos ver agora, né? Ó, alegoria está aqui no box, para não esquecer. Ó. É a representação de conteúdos abstratos, ideias, pensamentos, qualidades por meios concretos e figurados. Cada elemento da alegoria representa um elemento ou aspecto da ideia representada. Explica-se também a alegoria como um conjunto estruturado de metáforas. Então, quando me traduziram como um conjunto de metáforas. Não foi que eu era um carnaval, vocês estão entendendo? Porque eu ouvi isso, né? Chamado professor de alegórico, carnavalesco. Olha a ignorância de uma criatura. Né? E o significado alegórico, o significado simbólico próprio da alegoria. Então, alegoria em literatura, gente, é um conjunto de metáforas. Todo mundo entendeu? Eu tive que explicar isso 1000 vezes quando isso foi escrito. Todo mundo entendeu, gente, isso? Então tá, que bom. Vou resolver essa palhaçada na minha vida. Qualquer coisa eu vou falar assim, o primeiro ano está de prova, porque é matéria do primeiro ano isso. Então, olha só. O primeiro parágrafo atribui um significado alegórico aos personagens que representam os dois lados ou personalidades conflitantes do autor. Então, no caso, gente, quando você está confuso, né? Alguém está transmitindo alguma ideia para você e você não entende, de repente está tendo alguma matéria e você não está compreendendo essa matéria que está sendo passada. Aí alguém fala assim, eu vou te dar uma luz. Clareou. Então, a cor branca está representando a clareza, o claro, né? A transparência, a moderação, a ponderação, a conciliação. Às vezes, está com algum problema, está com raiva de alguma coisa, aí vem alguém para esclarecer, olha, não foi isso, você está enganado. A pessoa que age como um conciliador, uma pessoa conciliadora. Então, esse seria o lado, a cor branca, na verdade, né? Propenso, no caso, ao entendimento. No caso, isso é a característica do autor, simbolizado pela cor branca, que é a letra A. Ok, primeiro ano? Já na letra B, vocês estão percebendo que as respostas estão aqui em rosa, né, turma? Já na letra B,
está falando da cor preta, né? E o que seria a cor preta? Hoje em dia, a Milene vai concordar muito comigo sobre isso, que a gente conversa muito sobre isso. Hoje em dia, as pessoas acham, gente, que sinceridade demais é legal. Não, gente, sinceridade demais não é legal. As pessoas confundem sinceridade com falta de educação. Eu posso simplesmente chegar para você e falar assim, sei lá, Milene, você gostou da camisa? A Milene chega e fala assim, não. A Milene falou que não gostou da camisa e ponto. Eu tenho que ter maturidade para entender que eu fiz uma pergunta e que essa pergunta eu posso gostar do que eu vou ouvir ou não. Eu posso concordar e discordar. Não é por isso que eu vou deixar de ser amigo da Milene. Aí aí é diferente. Eu chego e falo assim, nossa, você gostou da camisa? Aí a Milene chega para mim e fala assim, ai, que ridículo, você não tem vergonha? Um cara velho desse jeito usando uma camisa meio adolescente. Aí quem está sendo ridículo não sou eu. Quem está sendo ridículo é a pessoa que está falando. Então, ela não está sendo sincera, ela está sendo mal educada. Estão conseguindo entender, gente? Então, o lado... É por isso que teve um dia que o próprio nono ano estava falando comigo que quando tem a palavra negro, né, negro no dicionário, a palavra negra ela não é uma coisa bacana de se ouvir, né? Já preto é diferente, porque preto e preta está voltado para uma questão da raça, da etnia. E era para ser o contrário, né, gente? Era para ser o negro, né? Então, no caso, a cor preta está dizendo o quê? A sinceridade, a autenticidade, o respeito, a verdade, a audácia, a coragem, a própria emoção, porque para você estar agindo dessa forma, você tem que estar voltado para a questão da emoção. E o impulso, né, gente? Você foi impulsivo, você respondeu naquele pá, né? E foi. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né? Bacana, né? Rafael, João, Felduque, Kaique, Jeana, Thaís, Milene, Maju, Elizabeth, Gabriel Lúcio, Rafael Joia, Maria Eduardo, Marcelo, Raine, Zion e Robson. Então, tudo bem, né, gente? Até aqui, né? Então, a gente pode continuar. O grupo deve discutir questões propostas e indicar 2 alunos para apresentar as conclusões à classe, seguindo as orientações do professor. No texto Pausa, capítulo 2 de Mário Quintana, afirma ter 2 personalidades, identificadas como Dom Quixote e Sancho Panza. A crônica que você acaba de ler personifica no preto e no branco os 2 lados de um autor. Discuta com seus colegas que cor, branca ou preta, se diverte a atribuir a Dom Quixote e o Sancho Panza e por quê. Você explicou ignorância dos conhecimentos. Sim. Sei, Milene. Ok, Rafael. Ignorância é falta de conhecimento, sem dúvida, né, gente? As pessoas não sabem o que está sendo falado e elas começam a opinar sobre coisas que não entendem. Aí fica difícil, né? Então, olha só, gente, se nós pararmos para entender, né? Está falando do capítulo 2, que tem um texto sobre Dom Quixote, que está logo na página 23, né, de Mário Quintana. Vocês poderiam colocar, turma, para mim, por gentileza, na página 23, quem está com o livro, por favor? Já foram, gente, para a página 23? Então, olha só, turma. Esse texto aqui, ó, Dom Quixote, Nosso Sonhador, né? Literatura espanhola, Miguel de Cervantes, escritor do século XVI, maravilhoso. Alguns professores de literatura não consideram Dom Quixote literatura, mas isso é um grande engano, um grande equívoco, porque a literatura, sim. Né? Então, olha só, turma, quando pouso os óculos sobre a mesa
para uma pausa na leitura de coisas feitas ou na leitura de minhas próprias coisas, surpreendo-me em indagar com o que se parecem os óculos sobre a mesa. Com algum inseto de grandes olhos e negras e longas pernas ou antenas? Com algum ciclista tombado? Não, nada disso me contenta ainda. Com o que se parecem mesmo? E sinto que enquanto eu não puder captar sua implícita imagem poema, a inquietação pendurará. E enquanto meu Sancho Panza, cheio de si, de senso comum, declara o meu Don Quixote com os óculos sobre a mesa, além de parecerem apenas uns óculos sobre a mesa, são de fato um par de óculos sobre a mesa. Fico a pensar qual dos dois, Don Quixote ou Sancho, vive uma vida mais intensa e, portanto, mais verdadeira. E paira no ar o eterno mistério dessa necessidade da recriação das coisas em imagens para terem mais vida e da vida em poesia para ser mais vivida. Esse enigma eu passo a ti, pobre leitor. E agora? Por enquanto, ante a atual insolubilidade da coisa, só me resta citar o terrível dilema de Beckett. Eu sono um poeta, eu sono um imbecille. Alternativa, aliás, extensiva ao leitor de poesia. A verdade é que a minha atroz função não é resolver e sim propor enigmas, fazer o leitor pensar e não pensar por ele. E daí? Mas o melhor, pondera-me, com a sua voz pousada, ô meu Sancho Panza, o melhor é pôr depressa o óculos no nariz. Então, vamos voltar, turma, para a página 57, né? No texto, né, pausa, página 23, Mário Quintana afirma ter duas personalidades, identificada como Don Quixote e Sancho Panza. A crônica que você acaba de ler personifica no preto e no branco os dois lados de um autor. Discuta com seus colegas que cor branca ou preta se deve atribuir a Don Quixote e a Sancho Panza. Por quê? Vamos lá, gente. No caso, o Don Quixote seria que cor para vocês? Né? Don Quixote é ousado, né? Don Quixote ele é um cavaleiro andante. Ele sai para lutar com os moinhos de vento. Don Quixote acredita que os moinhos de vento são os monstros, né? E a própria mulher que está com ele, a mulher que ele diz ser uma donzela, ser linda, é a Dulcinea. E o Sancho Panza não é um soldado, um cavalheiro, né? Então, no caso, o próprio Don Quixote, né? O Don Quixote é um sonhador, né? Então vamos lá. O Don Quixote é a branca, né? Por quê? Porque ele ousa sentir e sonhar. O livro está indicando, gente, que ele, no caso, ele tem os dois lados, né? Porque, no caso, a cor preta deve ser atribuída a Don Quixote e a branca a Sancho Panza. Don Quixote é o que usa sentir e sonhar, do mesmo modo que o preto representa na crônica o impulso de viver sem repressão e sem moderação. Don Quixote vê o lado poético, o mistério das coisas, considera que deve fazer o leitor pensar e não pensar por ele. Assim também o preto defende que o autor não deve dar muitas explicações, deixando que a plateia deduza o significado da representação. Sancho Panza simboliza o senso comum, assim como o branco, que ser sempre absolutamente claro, moderado, contido e conciliador. Quer dizer, na verdade está dizendo aí, gente, porque o que a gente pensa, né? Todo mundo tem dois lados, turma. Não existe essa coisa que fulano é bonzinho 100%. Ninguém é bonzinho 100% e ninguém é malzinho 100%. Né? Todo mundo tem... É aquela velha história. Toda história tem duas verdades, tem dois lados.
Ninguém pode ouvir só o que uma pessoa falou. Você tem que ouvir o que a outra pessoa falou, né? Nós temos que ouvir os dois lados da história. Prova disso é Dom Quixote. Não, Dom Quixote não, Dom Casmurro, Bentinho. Né? O livro o tempo todo está falando mal da Capitu. Mas você já parou para ouvir a Capitu? Você já parou para ler a personalidade, as características da Capitu? Porque quem narra Dom Casmurro, desculpem, é o Bentinho. E o lado da Capitu, você já ouviu? Não. Então é complicado, né? Tudo tem seus dois lados, né? Então todos nós temos um lado branco e todos nós temos um lado preto, segundo Luiz Fernando Veríssimo, né? Que é o autor da crônica. Tudo bem até aí, primeiro ano? Alguém gostaria de falar sobre os lados brancos e negros da sua própria personalidade? Primeiro ano, eu estou falando com vocês. Sim, todo mundo, né? Deixa eu ver o que a Milene está falando, porque os outros não querem falar, né? Gente, vocês precisam participar mais das aulas. Todo mundo tem um diploma e vira o juiz para julgar os outros. Sim, todo mundo, né, Milene? Principalmente em redes sociais, né? Todo mundo tem direito de julgar, de falar de todo mundo. Que bom, Elizabeth. Que bom que você é 100% pura de coração. Eu não sou 100% nada, não. Por que o texto preto e branco pode ser considerado uma paródia de uma peça teatral, gente? Por quê? Porque o Luiz Fernando Veríssimo ele faz uma adoção do gênero dramático, né? Ele adotou o gênero dramático. Então, vamos lá. Por quê? 2. Por quê? Porque Luiz Fernando Veríssimo adotou características do gênero dramático. Tudo bem até aí, turma? Está faltando quantos minutos para a aula terminar? 7. Será que vai dar para começar isso aqui? Vamos ver. Essa matéria que eu queria uma atenção especial. Turma, vamos começar noções de versificação? Só para eu poder começar aqui, né? Hoje é dia 7. 7/7. Turma, vamos começar com noções de versificação, né? Na página 58, né? Noções de versificação nada mais é do que nós estudarmos os versos, né? Os poemas. Como que vai ser isso? Embora a versificação seja mais frequente em obra de gênero lírico, também pode ocorrer em gênero dramático e gênero narrativo. Vejamos alguns elementos de versificação e da estrutura de um poema enquanto lemos um texto de Gregório de Matos.
Turma, olha só, no caso nós vamos ver estrofes. Um texto narrativo, um texto em prosa, ele terá parágrafos. Um poema, ele não tem parágrafo, um poema tem estrofe. Um texto em prosa tem linha. Um poema tem verso. Então, você não pode chegar a um poema e falar que é na linha, na quinta linha, não, no quinto verso. Então, aqui está dando um exemplo de um soneto, né? O que seria um soneto? Eu já expliquei isso alguma vez para vocês. O soneto, isso aqui o Sais ensina no 8º ano, eu não lembro de ter ensinado para vocês. O que é um soneto? O soneto é um poema que tem 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras são quartetos. O que é quartetos? Estrofes feitas com 4 versos. E as 2 últimas são 2 tercetos. O que são tercetos? Estrofes de 3 versos. Deixe-me ver aqui. Rafael, teve até fidelidade. Fidelidade. Isso aí, Rafael, fidelidade. Rafael sempre me salvando. Então, olha só, turma. Sim, soneto da fidelidade. Então, olha só. Nossa, meu sobrinho não para de falar, meu Deus do céu. Então, ó, ao Conde de Ericeira, de Luís de Menezes, pedindo louvores ao poeta, não lhe achando ele préstimo algum. Então, olha só, turma. Vocês estão vendo que a setinha está puxando para o verso, como eu falei, o nome é verso, não é linha. Então, tem um colchete indicando os 4 versos, que está formando uma estrofe, que o texto em prosa seria um parágrafo. Depois tem as rimas. Ó, rabo está rimando com brabo, né, que são as rimas. Então, olha só, gente. Um soneto começa em vosso gabo. Contemos esta regra por primeira, já lá vão 2, e esta é a terceira. Já este quartetinho está no cabo. Na quinta torce agora porco o rabo. A sexta vai também desta maneira. Na sétima entro já com gran canseira. E saio dos quartetos muito brabo. Agora nos tercetos, que direi? Direi que vós, Senhor, a mim me honrais, gabando-vos a vós e eu fico um rei. Nesta vida o soneto já ditei, se desta agora escapo, nunca mais, louvado seja Deus, que acabei. Isso aqui é metalinguagem, né? Vocês estão vendo aqui, gente, está falando de Gregório de Matos, né? Nosso amigo Gregório de Matos. E aqui, turma, ó, geralmente quando nós formos estudar poema, gente, nós temos sempre que estar com o dicionário ao lado. Por quê? Porque no poema terão palavras que não fazem parte do nosso cotidiano, da nossa realidade. Então, como que se aprende um poema? Você tem que ler o poema, no mínimo, 3 vezes, para você começar a entender. E, às vezes, assim, você ainda não entende. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o poema, ler o poema, aí você vai pegar e vai colocar você vai ler o poema primeiro do jeito que ele está, bruto. Depois você vai lapidar, eu vou usar essa metáfora, você vai lapidar o poema. Como você vai lapidar o poema? Você vai colocar os significados das palavras. Vocês vejam, gente, que no próprio livro ele colocou um vocabulário aqui, ó. Porque depois que você souber, que você se informar sobre o significado da palavra, você vai ler o poema de novo. E daí você vai fazer uma terceira leitura, que aí vai esclarecer para você como que é um poema. Tudo bem até aqui? Turma, é isso, né? Nós paramos aí na noção de diversificação. Na próxima aula a gente vai falar sobre diversificação, tá? Fiquem com Deus e até amanhã com gramática, tá? Um beijo grande. Obrigado pela presença.